Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui na Vitarã, da leitura do Tao Te Ching. Estamos chegando hoje no 5º aforismo e desde já quero pedir que você se inscreva no nosso canal, dê um like, clique no sininho, compartilhe este vídeo se você achar ele interessante com alguém que você goste. Fale aqui nos comentários o que você está achando. Acompanhe os nossos demais trabalhos. Vejam os vídeos anteriores falando sobre o Tao Te Ching. Ouçam os 4 aforismas anteriores. E hoje eu gostaria de colocar aqui para vocês um início diferente que me foi intuído no momento da gravação. Então, para não romper o fluxo do Tao, se me veio na hora da gravação é porque era para ser passado para vocês. Antes de eu ler o aforismo 5, vou pedir para que você feche os olhos, se concentre na música que está tocando de fundo, inspire pelo seu nariz calma e suavemente e expire tranquilamente. Sinta o ar entrar pelo seu nariz, descer até o seu abdômen e sair devagar. Repita esse processo ainda com os olhos fechados, ouvindo a música que toca de fundo. Se prepare para este momento, se concentre. De preferência, ouça esse podcast com fone de ouvido. Como nos aforismos anteriores, farei a leitura e na sequência peço que você pause, reflita, leia o texto aí na sua tela e na sequência venha para minha percepção, para minha visão, para esta ideia que eu consegui extrair do aforismo. Quero deixar bem claro aqui que a minha leitura, a minha visão, não significa que eu atingi essas perspectivas do Tao, que eu sou um mestre ou que eu sou um êximo palestrante, pensador e etc. Não, muito pelo contrário, é apenas a minha visão, é apenas o meu estudo e que eu fico muito feliz de compartilhar ele aqui com vocês. Esses vídeos já me trouxeram conhecimentos novos, informações novas acerca do Tao, então eu sou muito grato. Vamos então à leitura. Aforismo número 5. Céu e terra não são bondosos. Para eles, os homens são como cães de palha, destinados ao sacrifício. O sábio não é bondoso. Para ele, os homens são como cães de palha, destinados ao sacrifício. O espaço entre o céu e a terra é como uma flauta, vazia, ainda assim inexaurível. Soprada, mais e mais sons produz. Porém, palavras em demasia se esgotam ao serem proferidas. O melhor é guardar o que está no coração. Pare um pouco o seu vídeo, feche os olhos novamente, concentre-se na sua respiração mais um pouco e com esta concentração na respiração, abra os olhos e leia o texto. Reflita um pouco sobre ele e assim que você achar que a sua reflexão foi o suficiente, volte para ouvir o meu raciocínio acerca deste aforismo. Céu e terra não são bondosos. Para eles, os homens são como cães de palha, destinados ao sacrifício. Para a gente entender este começo, primeiro a gente precisa saber do que ele está falando quando ele diz cães de palha. Na China antiga, existem alguns registros não muito confiáveis de algumas cerimônias que eram feitas, e nestas cerimônias eram utilizados cães de palha com adornos para propósitos cerimoniais, e após a cerimônia, esses cães de palha eram descartados, queimados, jogados fora, enfim. Então quando ele diz aqui, os homens são como cães de palha, ele está dizendo que só servem
até um determinado momento e depois são descartados. E ele usa essa expressão para justificar que céu e terra não são bondosos. Aqui ele está falando das coisas que acontecem na nossa vida que nos tiram das nossas zonas de conforto. E normalmente, estes ocorridos que nos movimentam para fora da zona de conforto não necessariamente são agradáveis, são bons. Então ele afirma isso ao dizer que céu e terra não são bondosos, pois as ações que céu e terra produzem para que nós nos movimentemos não podem ser bondosas, caso contrário nós ficaríamos estagnados. Se está tudo bem, se nada está acontecendo, se eu não tenho problema nenhum, se nenhuma circunstância ocorre, se nada se transforma, nada se movimenta à minha volta, logo eu não me transformo, eu não me movimento, eu não caminho adiante. E aí ele segue: o sábio não é bondoso. Para ele, os homens são como cães de palha destinados ao sacrifício. Então aqui, o que ele está fazendo quando ele cita o sábio? Primeiro ele está criando uma conexão entre o sábio e o céu e a terra. Então, da mesma forma que o céu e a terra nos pressionam, nos movimentam para que a gente saia da zona de conforto e caminhe em direção ao melhor de nós mesmos, ou seja, que nós possamos desenvolver a humanidade a qual pertencemos, mas nem sempre atingimos internamente, ele entende aqui que o sábio tem essa percepção. Então, quando um sábio se depara com um homem, para ele esse homem é como um cão de palha. Da mesma forma que o céu e a terra enxergam os homens, o sábio também enxerga os homens. Então eu vou usar aqui como exemplo um momento onde eu fazia aula de yoga e eu conversava com o meu professor sobre Milarepa. Milarepa é um dos nomes mais respeitados do yoga tibetano, porque foi um ser que conseguiu em uma encarnação passar de um extremo ao outro da sua vida, ou seja, ele teve um início de vida onde ele matou mais de 30 pessoas. E este homem, nesta encarnação, foi capaz de atingir a iluminação e a consciência plena em uma única encarnação. E nós conversávamos sobre o mestre do Milarepa. As situações que o mestre do Milarepa fez com que ele lidasse para que ele consumisse todo esse karma que ele criou e transmutasse esse karma em algo bom. Então o mestre não foi nada bondoso com ele. O Milarepa teve anos e anos de tratativas assim extremamente desgastantes que a maioria de nós, me incluo nessa, não daria conta de lidar. Tinha até um exemplo que a gente estava falando, que era o mestre do Milarepa mandava ele construir uma choupana, uma cabaninha para o Milarepa estudar. E aí quando chegava no fim do dia, o mestre chegava e destruía tudo que o Milarepa tinha feito e mandava ele começar de novo. Aí o Milarepa tinha que dormir ao céu aberto, sem proteção nenhuma. Se chovesse, se estivesse frio, o Milarepa tinha que se virar. Então o mestre, ele enxerga todas as nossas imperfeições e ele vai bater firme nelas. Por isso que o mestre, o sábio, ele não é bondoso. Ele enxerga o homem da mesma forma que o céu e a terra enxergam o homem, como cães de palhas destinados ao sacrifício. E ele segue: o espaço entre o céu e a terra é como uma flauta, vazia, ainda assim inexaurível. Quando ele usa aqui esse exemplo da flauta, ele está querendo exemplificar que a flauta produz os sons, produz a música através do ar sendo soprado dentro dela, ou seja, no vazio dela. E esse ar vai atravessando os espaços abertos, ou seja, os vazios da flauta, e através desse vazio vai atingindo e vai criando notas sonoras. Esse espaço entre o céu e a terra é por onde nós, humanos, vamos nos movimentar. E esse espaço é inexaurível. Independente das pressões que céu e terra fazem entre nós, existe um espaço no meio, existe um vazio que agrega, que gera função, que gera o valor para toda
essa pressão que céu e terra fazem sobre nós. E esse espaço, ele é inexaurível, ele não possui fim. A partir do momento que você entra nele, você consegue transpor todas as pressões de céu e terra. E aqui dá até para fazer um paralelo com o caminho do meio. E a gente vai se aprofundar muito no caminho do meio mais para frente, mas por hora, entenda apenas que o caminho do meio é de onde eu enxergo os extremos e ali é o caminho sem ser atingido pelos extremos. Óbvio que é uma simplória redução do que realmente significa isso tudo, mas só para o efeito deste aforismo, basta que nós entendamos isso. Esse vazio, ele é muito importante que a gente entenda ele, porque neste vazio, quanto mais, olha lá, soprada, mais e mais sons produz. Ou seja, quanto mais céu e terra empurra a gente, se a gente tem consciência desse vazio, mais e mais sons nós produziremos, ou seja, mais adiante chegaremos, melhor seremos, mais conscientes estaremos. Porém, palavras em demasia se esgotam ao serem proferidas. O melhor é guardar o que está no coração. Aqui, para finalizar, ele fala sobre a fragilidade que nós adquirimos quando esgotamos certas palavras, quando paramos de entender a profundidade que algumas palavras têm, a carga de ensinamentos, de filosofias e de capacidades que algumas simples palavras têm. Essa capacidade de ouvir uma palavra e essa palavra mudar o seu interior, essa capacidade se perde quando essa palavra é esgotada. Quando você fala muito esta palavra, quando você usa esta palavra para diversas situações, ela perde o valor. E hoje em dia, em tempos de internet, em tempos de textões e etc., ninguém mais quer ler. Ninguém mais quer sentar e absorver conteúdos que estão em diversas linhas, em diversos parágrafos. Não, as pessoas querem o conteúdo resumido. Eu não tenho tempo, eu não quero ler, eu tenho outras coisas para fazer, eu já li muito. Então as pessoas não têm essa conexão com as palavras. Por quê? Porque as palavras já foram esgotadas. E aí ele continua: o melhor é guardar o que está no coração. E eu convido vocês a se lembrarem daquele exemplo, no aforismo 3, do mestre taoísta tomando chá que eu citei. O quanto eu aprendi no silêncio da presença dele, posso dizer seguramente aqui, enquanto ele guardava o melhor no coração dele. Ele não estava ali falando sobre Lao Tse, falando sobre o tal, não estava falando sobre nada, ele estava sendo, ou seja, deixando o melhor no coração. E a gente pensa que quando você não fala, quando você não se expressa, as pessoas não têm como saber. Mas a sua presença é capaz de fazer com que as pessoas saibam quem é você, o que é você, até onde você chega. Então este aforismo, ele explica pra gente um pouco sobre a dureza da vida, sobre o quão descartáveis e frágeis nós somos perante a natureza. Nós, seres humanos, somos muito frágeis, nós podemos morrer muito facilmente. As catástrofes naturais que acontecem em volta das nossas vidas, e eu não estou falando aqui das catástrofes naturais, terremotos, maremotos, etc. Estou falando das nossas vidas, certas coisas que nos acontecem que são verdadeiras catástrofes, servem, se nós conseguirmos enxergar, elas servem para que nós sejamos uma música cada vez com uma melodia melhor. E aqui Lao Tse deixa bem claro que o sábio, o verdadeiro sábio, vai tratar o homem desta mesma forma. E aquele homem que busca o sábio sem saber disso é inocente e corre o risco de se decepcionar e de fugir e de perder uma grande chance de ser melhor. Porque olhar para suas feridas, expor as suas feridas
não é fácil. Se você fugir do sábio, talvez você se depare com o céu e com a terra. Mas lembre-se, no meio disso tudo, no meio das catástrofes da sua vida, existe um ponto de equilíbrio, existe um ponto de evolução, existe um ponto onde você vai transcender. Este foi o 5º aforismo e eu, cada vez que venho aqui, que me proponho nessa leitura, percebo algo em mim e fico muito contente. E hoje a minha percepção foi o quanto esse simples ato de ler, de refletir e de gravar para vocês estes aforismos, estas percepções minhas, me faz bem. E bem no sentido não egoísta da coisa, mas bem no sentido interno, em algo que é tão pequenininho, tão simplesinho, mas que me coloca um sorriso no rosto, me coloca uma alegria no coração e me deixa mais conectado com o melhor de mim mesmo. Então eu agradeço vocês pela presença, agradeço vocês por terem ficado até aqui e principalmente agradeço vocês por fazerem parte deste momento de alegria, por esse momento de felicidade, por esse momento de contemplação ao qual eu me encontro todas as vezes que eu gravo aqui para vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Aqui no nosso canal nós temos mais os aforismos anteriores para vocês ouvirem. Nós temos meditações guiadas, temos um pouco sobre os nossos trabalhos terapêuticos, temos alguns conteúdos bem interessantes aqui, então vá lá, dê uma olhada, de repente você vai encontrar algo que vai te fazer bem, algo que vai ajudar no seu dia, algo que vai ajudar no momento que você está vivendo. Então, aproveite todo esse conteúdo que nós fazemos aqui na Vitarã com muito amor, com muito carinho e principalmente com muita alegria em nossos corações. Se inscrevam no canal, compartilhem, deem um like para ajudar a gente, ficaremos muito contentes e a gente se vê no nosso próximo aforismo. Fiquem na paz.